Aquela casa que já foi um lar cheio de vida, hoje aprisiona espíritos em sofrimento. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Muleiro e hoje eu vim falar da segunda parte do vídeo da família Watts. Vocês lembram que no vídeo anterior eu prometi que eu iria falar sobre as aparições sobrenaturais que acontecem na casa? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso. Só para recapitular, vocês lembram, né, que a Shannon e o Chris Watts se casaram, foram para o estado do Colorado, compraram uma belíssima casa, muito espaçosa, com 5 quartos. A casa era linda, muito bem decorada. A Shannon era muito bem caprichosa, a casa estava sempre organizada, sempre limpinha. Ela cuidava também muito bem das filhas, as meninas estavam sempre bem arrumadinhas, enfim, tudo sempre no seu devido lugar. Então aconteceram os fatos. O Chris conheceu uma outra pessoa no trabalho, começaram a se envolver e viraram amantes. Ele estava decidido a terminar o casamento com a Shannon, mas ele tomou o pior caminho. Em uma única noite, ele acabou com a vida da esposa, do bebê que ela estava gerando e das 2 filhinhas. Bom, mas essa história eu conto no vídeo anterior. Se você não assistiu ainda, dá uma passadinha lá para ficar por dentro da história, tá bom? Hoje nós vamos falar especificamente dos eventos paranormais que acontecem na casa da família Watts. Como todos já sabem, após o crime, o Chris foi preso, a casa ficou ali vazia, abandonada, a hipoteca não foi mais paga, o banco executou a dívida e tomou a casa de volta. A casa foi a leilão, só que como o caso foi amplamente divulgado pela mídia, ninguém queria comprar. Demorou 4 anos para surgirem compradores interessados na casa. Só que eu pesquisei e eu não encontrei nenhuma informação sobre a situação da casa hoje em dia e nem dos novos moradores. Como vocês sabem, logo que a Shannon sumiu, a melhor amiga dela, a Nicole, já sentiu falta, foi lá na casa da Shannon, bateu, gritou, não tinha ninguém. Ela ficou muito preocupada e já ligou para a polícia. E então a polícia ligou para o Chris e o Chris foi lá abrir a casa, vocês lembram? A polícia dos Estados Unidos usa presa uniforme aquelas mini câmeras. Então tudo é gravado. Logo que eles entraram na casa, algumas imagens sobrenaturais já foram captadas. Logo em seguida também chegou um agente com um cão farejador. Então, além de algumas aparições sobrenaturais, eles captaram alguns áudios. Eu aumentei o volume desses áudios que é para vocês poderem ouvir melhor e aí depois vocês tiram a conclusão de vocês a respeito das aparições e dos áudios, tá bom? Eu quero pedir para vocês prestarem muita atenção. Eu fiquei arrepiada quando vi. Bom, na primeira cena mostra o Chris com os agentes dentro da casa. Eles entram na sala e logo à esquerda a gente consegue ver uma sombra que se formaria ali, uma figura de uma menininha descendo as escadas. Essa sombra parece muito uma das filhas da Shannon, inclusive parece que ela está de pijamas. E na noite do crime, as meninas estavam de pijaminhas. Porque inclusive elas já estavam dormindo. Tem um policial mais à frente, só que se a gente observar direitinho, vamos ver uma aparição rapidamente refletida no espelho. Parece ser uma mulher. Essa mulher parece ter cabelos escuros no comprimento dos cabelos da Shannon. Mesmo porque também se a amiga dela estivesse de frente para o espelho, os cabelos dela são vermelhos. Então não teria nada a ver com aquela aparição do espelho. Quando os policiais sobem para verificar o andar superior, eles entram no closet do quarto da Shannon. E lá, inclusive, uma outra policial que se juntou à equipe acaba ouvindo o que seria semelhante a uma risadinha de criança. Eu vou aumentar o volume para vocês ouvirem. Yes.
Algumas testemunhas alegam que essa risada era igualzinha à risada de uma das meninas. Em uma outra cena, quando eles estão em outro cômodo da casa, ao fundo dá para ver como se fosse uma salinha de brinquedos, alguma coisa assim. Se a gente reparar bem, dá para ver que tem um brinquedo simulando uma cozinha, geladeirinha ou micro-ondas, como se fosse um armário de cozinha. E na frente desse brinquedo dá quase que para ver nitidamente uma menina brincando. Algumas pessoas acreditam que seja a mais velha, a Bela. Quando a gente aproxima a imagem, realmente dá para ver quase que nitidamente que é uma criança brincando. Gente, é de arrepiar, né? E o mais louco disso tudo é que o Chris tá no cômodo à frente. Também tem outras pessoas e elas em momento nenhum fazem menção de estar vendo alguém ali no fundo. Logo após, eles vão para um outro cômodo que seria a área de serviço da casa. Dá para observar que ainda existem até roupinhas das meninas penduradas. Lembrando que esses fatos aconteceram poucas horas após o crime. Então, até esse momento, ninguém ainda sabia o que havia acontecido com elas. Aí eu aumentei o volume novamente, dá para ouvir I have Sissy. Seria mais ou menos como se alguém estivesse dizendo eu estou com a Sissy. Ao pé da letra seria eu tenho Sissy, mas ali dá para entender mais ou menos que é eu estou com a Sissy. Fica. Veamos. So there's your attic access right there. E uns minutos à frente, dá para ouvir claramente um sussurro de alguém falando help, ou seja, de alguém pedindo socorro. Quando os policiais entram novamente no quarto da Shannon, eles ouvem um sussurro como que dizendo: essa é minha casa. Lembrando que todas as vozes captadas no áudio são femininas. Uma outra coisa também que poderia perfeitamente ser uma coincidência, mas na minha opinião é bem assustadora, foi quando eles foram na casa do vizinho do Chris, o Nathan, e pediram para ver as imagens das câmeras de segurança. Quando o Nathan ligou a TV na sala para começar a passar as imagens, antes disso estava passando algum comercial ou alguma programação na TV. Se vocês repararem bem na imagem, mostra um bebê dentro da barriga da mãe, ainda em formação. Lembrando que a Shannon estava grávida de 5 meses, quando perdeu a vida. Logo em seguida aparece a imagem de um crânio sendo mergulhado num líquido escuro como se fosse petróleo. E foi exatamente em 2 tanques de petróleo que o Chris descartou o corpo de suas filhinhas. Logo que a notícia da morte da Shannon e de seus filhos se espalhou pela vizinhança, as pessoas levaram flores e ursinhos de pelúcia e depositaram na frente da casa. Desde esse dia, a vizinhança não foi mais a mesma. Há vários relatos de que, ao cair da noite, eles ouvem barulhos dentro da casa, choro, sussurros, crianças correndo, coisas quebrando e, inclusive, o Nathan, aquele vizinho que disponibilizou as imagens da câmera de segurança, chegou a chamar a polícia numa certa noite, pois ele tinha certeza que viu uma mulher invadindo a casa. Essa mulher tinha todas as características físicas da Shannon. Ele a viu abrir a porta da casa e entrar. A vizinhança também conta que nas janelas da casa aparecem rostos de crianças.
e que em uma das janelas, um dia, uma mulher afastou a cortina e apareceu de relance, olhando para fora. Enfim, foram noites de muito medo, em que as pessoas inclusive tinham receio de passar em frente à casa. Não se tem informações se após a entrada dos novos inquilinos, os fenômenos sobrenaturais continuaram ou pararam. Eu não encontrei nada a respeito disso. E o que é mais revoltante é que ele fez tudo isso para ficar com outra mulher. Durante as 6 semanas em que a Shannon ficou fora, e ele inclusive apoiou essa ideia, ele e a amante acamparam, passearam. Ela inclusive dormiu na casa dele, na cama que era dele e da esposa. Eles se divertiram, ele ficou pagando de casalzinho apaixonado e com certeza ele prometeu sim para Nicole que ia se separar da Shannon e que ia casar com ela. Caso contrário, ela não teria pesquisado vestidos de noiva no Google. Conforme dito no outro vídeo, a polícia não conseguiu provar que a amante dele teve alguma participação nos crimes. Mas, com certeza, ela estava pressionando o Chris, sim. Ela deve, de certa forma, ter feito a cabeça dele. Não que ela tenha pedido para ele acabar com a vida da família, mas ele de certa forma deve ter ficado tão desesperado com medo de perdê-la que acabou fazendo esse ato impensado. Gente, não era mais fácil separar? Às vezes eu fico pensando, sabe, não me entra na cabeça isso que ele fez. Ou ele é muito maligno ou ele é muito burro. Quando a polícia chegou na casa dele e começou a investigar, querer procurar onde elas estavam, ele fazia aquela cara de paisagem, sabe? Depois deu entrevista para as emissoras de TV, deu risada. Enfim, ele não estava mesmo se importando de verdade. Ele nem disfarçou. No julgamento, a mesma coisa, né? Ele ficou com aquela cara de pamonha do início ao fim. E os pais dele falaram ainda no microfone que perdoavam ele, que amavam muito o filho e que estariam sempre com ele. Eu não sei, se acontecesse uma coisa dessa com algum familiar meu, eu não sei se eu perdoaria não. E vocês acham que a amante ficou com ele? É óbvio que não, né? O idiota fez tudo o que fez, ainda foi preso, vai ficar lá pro resto da vida na cadeia, acabou com a família dele, com a vida das pequenas que não tinham nada a ver com isso, enquanto a amante vai continuar vivendo a vida dela, logo ela já vai estar com outro e nem vai mais lembrar do Chris. Como eu disse, eu acho que é muita maldade e muita burrice junta. E todo o mérito vai para essa guerreira que foi a amiga da Nicole, que em momento nenhum desanimou e que desde o começo achou que tinha alguma coisa muito estranha nessa história e não deixou a polícia amolecer. Ficou ali o tempo todo no pé, foi ali na casa, acompanhou tudo, observou todas as atitudes do Chris. Essa sim foi uma verdadeira amiga. Talvez se não fosse ela, nem tivessem achado os corpos. Gente, isso é pra gente ficar esperto, sabe? Não tem aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde? Quem via aquela família achavam que eles eram muito felizes, que era uma verdadeira família de propaganda de margarina. Só que ninguém sabe o que uma pessoa tem dentro do coração. E ainda mais se for um coração sombrio como o do Chris. Agora eu quero perguntar para vocês. E aí, o que vocês acham dessa história? Vocês acreditam que realmente essa casa sofreu eventos paranormais? Eu acredito sem dúvida nenhuma. Eu acho que elas estavam ali o tempo todo tentando dar sinais. E que talvez a Shannon e as meninas fossem tão apegadas naquela casa, porque elas se sentiam tão bem lá, se sentiam tão felizes lá, que os espíritos delas permaneceram presos àquele lugar. Talvez as crianças, por serem tão inocentes e apegadas aos brinquedinhos, às coisinhas delas, de repente nem tenham consciência do que aconteceu de fato naquela casa. Esse foi um caso que me deixou com muita pena, foi muito triste, mas enfim, que a justiça seja feita.
e não só a justiça dos homens, porque inclusive o Chris relatou para alguns colegas de cela que frequentemente ele é perturbado durante o sono e que ele inclusive também ouve vozes e vê imagem das meninas e da Shannon. E eu espero que ele tenha uma vida longa para ele sofrer tudo que ele tem direito na cadeia. E esse foi o nosso caso de hoje. E eu quero do fundo do meu coração agradecer quem ficou comigo até agora e fazer aquele pedido. Por favor, pessoal, curte esse vídeo, faz um comentário, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Isso é muito importante para o canal que está começando. Se quiser deixar alguma sugestão de algum caso que você quer ver, também pode deixar, que eu prometo que vou pesquisar. Eu quero desejar a todos vocês uma boa semana. Fiquem com Deus. Beijo e tchau, tchau.